Amados irmãos e irmãs na fé, é com grande alegria que todas as vezes que nós nos reunimos em assembleia para celebrar a Eucaristia, nós renovamos nossa fé, nossa disposição e respondemos a um chamado que Deus nos faz para seguir seus passos, sermos testemunhas do Senhor, na alegria e na dor, na perseverança, levando a todas as pessoas e a cada pessoa particularmente a expressão do Sagrado Coração de Jesus, que é o amor de Deus. Tarefa não tão fácil, mas muito prazerosa. Mesmo prazerosa, tem seus altos e baixos, mas vale a pena, porque Deus, desde o princípio, nos pensou. Neste dia que celebramos São João Batista, dia do tema central, o chamado, mais uma vez vamos recordar que desde o ventre materno, Deus já nos chamou para a vida. Mas já que Deus nos deu a vida, essa vida ela tem um sentido e ela tem uma missão. Quando nós paramos para meditar a Santa Palavra de Deus, percebemos que Deus tem um propósito na igreja e um propósito também nosso fora da igreja. Na igreja, sermos membros ativos, pedras para a edificação da mesma. Na sociedade, no mundo, nós somos testemunhas e homens e mulheres construtores de um mundo melhor. Porque Deus nos pensou para sermos úteis no mundo e para trabalhar na construção de um mundo melhor. E nesse sentido, todos nós somos chamados por Deus, é um chamado feito de coração, não é da boca para fora, mas também Deus que chama de coração, cada um pelo nome, Ele espera também de nós uma resposta que não seja da boca para fora. A nossa resposta a Deus deve partir também do coração, de uma meditação profunda. Para que Deus me chama? Que missão Ele me confia? E a partir dessa inquietação existencial, feita por Deus diretamente ou indiretamente através de uma canção, diretamente através do padre, diretamente através de tantos grupos, movimentos e pastorais que chamam tantos de nós para colaborar na edificação da igreja, na construção desse mundo melhor. Somos chamados, Deus chama. Qual a nossa resposta? E nós não podemos ficar lamentando, meu Deus, o mundo é o cão. É muito comum essa expressão, né? Não sei por aqui, mas lá em Maceió muitas pessoas dizem assim, o mundo é o cão. Aí às vezes dá vontade de dizer, o cão pode ser você que fica calado, porque o mundo foi criado por Deus, e Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, se alguém diz o mundo é o cão, devemos rever que esse mundo foi pensado por amor. E se o mundo se desviou do projeto de Deus, nós somos aqueles homens e mulheres chamados, cada um seu carisma, se solteiro, se casado, se consagrado numa vida religiosa, sacerdotal ou de comunidade de vida, todos nós somos chamados a construir esse mundo melhor. Porque esse Deus que nos chamou e que pode fazer tudo, mas Ele não faz nada só. Em Deus não há egoísmo, só há altruísmo. E quando nós escutamos essa voz de Deus, nós saímos do nosso próprio eu para viver um nós. E isso é mistério de amor. Porque aprendemos a amar nós mesmos, amando o próximo como Deus nos amou. Respeitando o próximo como nós gostaríamos de ser respeitado. E aqui está o desafio, porque é muito comum falar de amor. Se fala tanto de amor, mas que amor nós somos chamados a viver? O amor com que Cristo exemplificou. Tanto que Ele nos motiva a amar uns aos outros,
não como nós pensamos em amar, mas amar uns aos outros, como Ele nos amou. Portanto, a vida verdadeiramente no amor é uma vida de renúncia, é uma vida de doação, é uma vida de entrega. E essa entrega, essas renúncias, vale a pena, porque todo amor será recompensado com amor, com todo o dom do Espírito Santo. João Batista, não somente ele foi pensado desde o ventre materno, mas também todos nós fomos pensados por Deus, para sermos hoje na história essa voz profética e respondermos ao Sagrado Coração de Jesus, de coração para coração: eis-nos aqui, envia-nos. São Paulo, na segunda leitura, ele destaca muito uma palavra importante, que faz parte essencial da vida cristã, que é o testemunho. Que também João Batista veio para ser testemunha, veio para dar testemunho da verdade, testemunho da luz. Ele, o nome próprio diz, ser luz. Ser luz é ser alguém que guia, como a estrela ela guia. Quando a pessoa sente assim uma escuridão e vê uma luz no fim do túnel, ela sabe como chegar no fim. Quando estamos vivendo momentos de aperreios, preocupações, tribulações, doenças, calúnias, incompreensões, nós pedimos sempre a Deus que nos dê uma luz, algo que nos guie na decisão certa. Então, o que é ser uma testemunha de Jesus? É ser como João Batista, pessoas que apontam para uma realidade maior. Nós somos, de certa forma, chamados a sermos estrela guia. Nossa Senhora é chamada estrela guia porque ela sempre nos motiva a fazer tudo o que Jesus Cristo nos disser. João Batista aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que significa sermos luz e testemunhas de Jesus? É apontar para Jesus. E é muito importante entendermos isso, apontarmos para Jesus, atrairmos as pessoas para Jesus, não para nós mesmos. Num tempo em que cada vez mais as pessoas querem curtidas, que cada vez mais a pessoa quer brilhar mais do que os outros, e quando um brilha, o outro tenta apagar. São João Batista é para nós um modelo de humildade, porque ele veio para ser luz e apontar para a luz maior que é Jesus. E mesmo sendo destaque que as pessoas ficavam na dúvida, será que ele é o Messias? Não seria ele o Messias? E perguntaram: por acaso tu és o Messias ou devemos esperar outro? E ele, com muita humildade, disse: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. O que significa isso? Que João trabalhava para Jesus, mas ele fazia questão que as pessoas não focassem o olhar nele. Ele era apenas um sinal, como um sinal de semáforo, como um sinal de alerta, como uma placa que tem pare, siga, à direita à esquerda. O sinal ele tem a sua importância, mas ele é transitório. A mensagem que ele transmite nos leva sempre a ir além do sinal. E é muito importante entendermos o sinal que foi João Batista, para também nós sermos esse sinal. Porque quando as pessoas focarem o olhar em nós, nós devemos dizer: é a Jesus que nós devemos imitar. Nós buscamos, nos esforçamos, mas na nossa humanidade temos lá nossas imperfeições. E às vezes, só porque nós estamos na igreja e alcançamos algumas virtudezinhas, que chegamos a um patamar até de umas certas perfeições, mas quando uma pessoa quiser nos exaltar exageradamente, é muito importante dizermos: nós não somos o Cristo, somos um reflexo do Cristo. O Cristo nós seguimos e convidamos todas as pessoas a seguirem. Então nós convidamos as pessoas para o discipulado,
convidamos as pessoas para a missão, apontamos para uma realidade maior. Como é importante apontarmos para essa realidade maior, para que, quando uma pessoa perceber nossas imperfeições, ela não abandone a igreja, mas ela continue perseverando na igreja, como igreja. Porque acredito que todos têm essa experiência, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, dessa experiência de intimidade com Jesus, é como que as máscaras vão caindo e nós vamos percebendo nossas imperfeições. E por que Jesus revela isso? É para nós percebermos que na igreja nós não somos melhores do que seu ninguém. Nós estamos na igreja unidos, em caminhada, como peregrinos na fé, na esperança e na caridade, vivendo, convivendo uns com os outros, perdoando-se mutuamente e ao mesmo tempo fazendo aquela correção fraterna. Todos nós passamos por esse processo. Quem hoje corrige, amanhã vai ser corrigido. É um processo bonito e belo, porque todos nós estamos na igreja, trilhando o caminho da perfeição. Estamos na igreja porque fomos chamados. Não estamos na igreja por causa do Papa, que é servidor, por causa do bispo, que é servidor, por causa do padre, que é servidor, ou por causa de A, B e C. Porque se for assim, vamos dizer que todo mundo quer ser dono da igreja, mas o dono da igreja é Cristo. E é por isso que nós perseveramos nas imperfeições que percebemos, nós rezamos. Nós não atiramos pedra em seu ninguém. Nós rezamos, porque para quem peregrina na fé, está sujeito à queda. E o mal não é cair. O mal é a pessoa não querer se levantar quando nós temos um Deus amoroso, misericordioso, que estende a mão. E quando nós estamos cansados, mesmo na igreja, de rezar, de trabalhar, diante de tantas coisas, o que é que Jesus disse? O Sagrado Coração de Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fadigados, com o peso dos vossos fardos, que eu vos darei descanso. Aproximai-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. De onde vem a humildade de São João Batista? Dessa intimidade, a proximidade com Jesus, que aconteceu desde o ventre materno. Ele já saudou, ele se alegrou por saber que Jesus, o Verbo encarnado, estava no meio de nós, no seio, no ventre de Isabel. O menino agiu no Espírito Santo, como Isabel também no Espírito Santo vai reconhecer a fé de Maria e vai dizer que é bendito esse fruto do seu ventre. E o menino foi causa de alegria, não somente para aquela família que estava numa situação de humilhação, mas para todos os filhos de Israel. Nele se cumpre, não basta ser o servo de Israel, eu te fiz luz das nações. Essa expressãozinha tão pequenininha indica, Deus não nos chama para viver uma panelinha, para trabalhar para nós mesmos. A nossa missão é trabalhar para a salvação de todas as pessoas do mundo. Em toda a Eucaristia, nós não rezamos somente pelos católicos, rezamos por cristãos de outras denominações que ainda não estão em plena comunhão. Rezamos por aqueles que ainda não reconhecem Jesus, para que vejam a luz do Senhor. Mas nós estamos sendo esta luz? As nossas obras, as nossas palavras, elas atraem ou afastam? Para que Deus nos chamou? Para também chamarmos. Ele, como ele disse em outro texto, tem nada a ver com o de hoje, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como Deus nos chamou, nós também chamamos. Porque há tanta coisa para ser feita e sozinhos nós não podemos fazer nada. Aí tem aquele ditado popular, uma andorinha só não faz verão.
A igreja, ela trabalha e faz tanto trabalho bonito porque encontramos muitas pessoas com diversos carismas, diversos dons, que se unem como pedras vivas na edificação da igreja. Então, hoje, o nosso olhar se volta para São João Batista, para recordarmos também que fomos chamados a ser profeta, a sermos luz, a sermos testemunhas. E tendo o Sagrado Coração de Jesus, aí amar como Ele nos amou. E concluo, é muito comum olharmos a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ele apontando, aqui a imagem ele está com os braços abertos. O que isso indica? Aquilo que talvez alguns não vejam, mas o Sagrado Coração de Jesus, ele tem uma chaga aberta. É um coração aberto a todos, pela sua divina misericórdia. O Sagrado Coração de Jesus, na sua imagem aqui representada, de braços abertos, indica aquele que nos acolhe, que nos ama. E a todos, tem aqueles que comungam, tem aqueles que não comungam por motivos diversos, e não cabe a nenhum de nós julgarmos, mas quando uma pessoa está angustiada, e às vezes entra nessa igreja, não encontrando ninguém, nem um leigo, nenhuma pessoa de grupo, movimento nem pastoral, nem um padre, mas ao entrar, olhando para essa imagem, a pessoa na sua angústia, na sua miséria, no seu nada, ela vai dizer, eu posso ser rejeitado por todos, mas aqui ela encontra alguém que a abraça, a ama, e por ela deu a vida, que é Jesus. Esse mesmo coração de Jesus, que hoje em dia, ele, antes de nós fazermos isso, que hoje é moda, né? A pessoa fica fazendo assim, é tanto selfie, aí um faz assim, o outro chega e faz assim, mostrando o coração. Antes de nós, para quem se acha que está criando isso, Jesus foi o primeiro que fez o coraçãozinho. Mas ele não fez com a mão, ele apontou o seu próprio coração aberto, que tem, assim, coração cheio de vida, que pulsa, mas ele tem espinhos. Por que esses espinhos? Porque quem ama, sofre. Não que o amor leva-nos ao masoquismo, é porque quanto mais nós buscamos amar, nós sentimos das pessoas que amamos, às vezes, o desamor. Aí amamos uma pessoa, vou colocar aqui 80%, mas a pessoa que amamos 80%, ela corresponde quanto por cento? Se ela não corresponde aos 80% que nós amamos, então nós já ficamos um pouco tristes, e sentimos, e choramos, e lamentamos. O coração de Jesus nos ama 100%. Mas quantas ofensas nós fazemos ao Sagrado Coração de Jesus? Muitas vezes não na igreja, porque na igreja todo mundo parece santo, né? Eu estou falando é dentro de casa, eu estou falando é lá no ambiente de trabalho, eu estou falando no ambiente de lazer, eu estou falando de vários outros ambientes que às vezes parece que nós esquecemos que somos testemunhas de Cristo. E às vezes isso fere o Sagrado Coração de Jesus. Então, devemos reparar as ofensas, sendo coerente na fé. E é interessante que o Sagrado Coração de Jesus, mesmo com os espinhos, esses espinhos não sufocam o amor de Deus por nós. Há uma chama que arde, como mais do que a chama da fogueira, que com o tempo é consumida, a chama que arde no coração de Jesus está sempre acesa, que é a chama do amor, que nunca se apaga. Mas tem algo também interessante, que nós escutamos na missa de domingo. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Aí nós vimos também a cruz, porque o amor de Cristo foi manifestado a nós, sobretudo na cruz. Jesus sempre demonstrou amor na doação, dando conselho, curando, mas ele chegou ao extremo da expressão do amor quando se entregou por nós na cruz. Há aquela expressão: não existe prova de amor maior do que aquele que dá vida por seus amigos. Na cruz, Jesus diz: eu sou amigo de vocês, eu sou amigo para todas as horas. Nas nossas cruzes, que muitas vezes familiares, amigos, até pessoas da igreja correm, desaparecem, mas
Jesus sempre estará presente, nos dando força e coragem, dizendo: eu estou contigo até o último momento. E quando vem a morte, Ele vem ao nosso encontro e nos ressuscita. Ele sempre está no meio de nós. Ele é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Por isso, olhemos para Jesus e também abramos o nosso coração, não somente os nossos braços, abramos o nosso coração para corresponder ao amor de Jesus. Abramos os nossos corações também a tantas pessoas que nos procuram, porque acreditam que nós que estamos na igreja temos uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de ânimo. Por isso é muito importante que nós que estamos na igreja tenhamos sempre as palavras certas para acolher as pessoas em todas as situações. Porque é triste escutar que algumas pessoas que nem pisam na igreja, mas muitas vezes superam a nós no acolhimento do próximo. Ora, se aquelas pessoas que estão fora da igreja, algumas até de outras religiões, sabem acolher, sabem escutar e sabem orientar a pessoa a sair de uma situação de morte para a de vida, quanto mais nós devemos fazer isso. Porque não estamos na igreja para viver uma concorrência, uma disputa entre nós. Estamos na igreja para testemunhar, para amar, para seguir, para responder o chamado de Deus, a vida de santidade. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.